noite vai voltar, chegou ao fim. Sei que já é tarde. Tananana. Eu não sei essa música, meu vizinho escuta direto e eu não sei ela completa. Sei nem que música é essa. É João Gomes, eu acho. Ah! Que milagre é esse que Nossa. tu não conhece? Tô evitando, passando longe Me dessa música. surpreendeu agora. Saiu a legenda do Ai, meu Deus, eu Titan. sou. Tu não disse que eu sou Beleza. fricacolista, eu tenho que continuar assim. Aí eu tenho que manter o personagem, né? Eu não posso ouvir Ah, tá. música Tudo assim pra bem. não. Ok. Entendeu? Eu finjo que acredito que tu gosta. Vou começar. Vai na fé. E aí, benditos, tudo bom com vocês? A gente tá aqui para mais um episódio. Meu nome é Nicole e hoje o episódio vai ser muito especial. A gente vai ter uma conversa muito legal sobre o livro Notas da Xícara Maluca. Eu não sei se vocês conhecem, mas mesmo se não conhecem, deveria. E quem conhece, eu tenho certeza que gosta muito desse livro. Quem tá aqui comigo também hoje é Pedro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então já faz um tempo, né, que o Bendito Podcast começou, daqui a pouco faz um ano. E a gente até então não tinha falado de nenhum livro, além da Bíblia, claro, né, porque nós somos evangélicos. Mas, se a gente quer falar de cultura pop, a gente também tem que falar de outras coisas além de filmes e séries. Então estamos aqui falando sobre o primeiro livro. E não podia ser diferente. Tinha que ser um livro nível Notas da Xícara Maluca, tanto que a gente escolheu o próprio. Verdade, verdade. E aí hoje a gente tem uma novidade muito legal. A família do Bendito tá crescendo e hoje a gente tá apresentando para vocês o Não é a mamãe, não é a mamãe. Ai, meu Deus. Desculpa, foi o que eu pensei. A família tá crescendo, aí eu pensei logo nisso. Ok, tudo bem. Pois é, né? O cara já chega assim. Então você já tem noção, né? Então se apresente aí, amigo. Oi, gente, sou eu, Eric. Pra quem não me conhece, me chamo Eric. Pra quem me conhece, continuo me chamando Eric, mas estou aqui estreando nesse bendito podcast aí, a família cresceu. Obrigado, gente, obrigado. Espero fazer jus ao convite que me foi feito para embarcar nessa jornada aqui. Gente, só pra deixar claro, ele é outro Eric, não é o Eric que gravou o último episódio sobre RPG com a gente. Não é o Eric, irmão de Débora. É um outro Eric, amigo nosso. E só pra não haver essa confusão, esse choque de ideias na cabeça de vocês, tá? Esse é outro Eric. Deu pra perceber pela voz, possivelmente. Mas, enfim. Eric, nós estamos muito honrados em ter você aqui no Bendito Podcast. Nós aqui agradecemos por você ter aceitado o convite. Ah, obrigado. Eu que agradeço novamente. A gente vai ficar nesse limbo, né? Nesse ciclo. Um jogando pro outro. Ah, obrigado. Desliga tu. Desliga tu. Não, realmente, pra quem não sabe, já faz muito tempo que eu e meio mundo de gente queria Eric nesse podcast, mas tudo no seu tempo, né? Eric finalmente resolveu aparecer, mas é isso. Voltando ao tema, hoje a gente vai falar sobre o livro, como o Rubinho bem falou, é a primeira vez que a gente está tendo uma conversa aqui, um episódio sobre um livro, e esse livro é realmente muito especial, ele honra a escolha que a gente fez dele ser o primeiro, e Notas da Xícara Maluca, eu não sei nem como resumir direito, para falar a verdade, ele é basicamente um livro sobre a vida em si, de como a gente precisa olhar a vida com olhos diferentes, como a gente precisa, como cristãos, valorizar o menor dos detalhes, desde um elétron, uma célula, uma partícula minúscula, até o vento, as folhas, as árvores e tudo que acontece na vida da gente, a neve, o sol, o calor, o frio. E eu acho que é um livro muito filosófico. Ele é um livro que realmente, do início ao fim, leva você à reflexão. Eu me apaixonei por esse livro desde o primeiro momento em que eu li, porque eu conheci esse livro porque o pastor Emílio Garófalo Neto é quem faz o prefácio, e
todo mundo sabe que se ele indica um livro, então com certeza esse livro vai ser bom. E ele indicou um livro desses em um dos livros dos contos que ele está fazendo. Foi isso, meu Deus. Eu não me lembro se foi num dos contos que ele está fazendo no Ano de Histórias ou se foi no livro sobre Ruth, porque eu li todos eles, então não lembro, mas foi em um livro dele que ele citou o Notas da Xícara Maluca e citava justamente que ele tinha feito o prefácio e que era um livro realmente que traz esse despertamento. A gente lê e realmente é como se os olhos da gente estivessem sendo abertos, porque realmente você fica maravilhado, você fica se sentindo a pessoa mais ingrata do mundo, porque você realmente tem ao seu redor milhões de coisas para admirar da criação de Deus e que muitas vezes passa desapercebido e a gente ignora, né? E, assim, eu acho que é o tipo de livro que você lê e realmente você não esquece. Tem certas coisas que não esquece, não. E aí, Eric, ele infelizmente não leu esse livro, né, Eric? Mas não cheguei a ler. Vai ficar aqui a sugestão, porque eu sou... Então, aqui o constrangimento, né, de ficar registrado no podcast que ele não leu. Não, eu sou fofa. Eu vou dizer... Gente, olha, posso me defender e expor aqui? Pode, entrei no grupo entrei no grupo essa semana, tipo há 3 dias atrás, provavelmente, e falaram que o tema ia ser esse. Nem se eu tivesse o livro, acho que eu teria tido tempo de ler direitinho pra falar alguma coisa, entendeu? Então, exatamente. E você assim, não tá sozinho, não. Caí... Eu tenho o livro e não terminei ainda. Caí de paraquedas aqui. Mas assim, eu vou deixar assim, bem, de uma forma bem passiva-agressiva, a sugestão que vocês leiam e terminem de uma forma bem fofa, porque eu sou fofa, né? Aí eu vou deixar bem tranquilamente essa sugestão, porque esse livro não é o tipo de livro que você deixa passar. Só fazendo um adendo aqui, 2 adendos, na verdade. Eu acho que, caso alguém ouviu o que Nicole falou sobre qual seria o livro que teve a indicação, possivelmente foi no livro de Ruth. Eu digo porque eu não li o livro de Emílio Garofalo, que ele fala sobre Ruth, e estou lendo Um Ano de Histórias. E eu lembro que em Um Ano de Histórias ele não falou, então possivelmente foi no de Ruth mesmo. E o segundo adendo que eu gostaria de fazer é que quando a gente decidiu o tema desse podcast, não seria sobre esse livro, né, Nicole? A gente ia falar sobre a continuação dele. Porque se você não sabe, existem 2 livros bem famosos de Nathan D. Wilson, que é Notas da Xícara Maluca, o que a gente vai falar agora nesse podcast, e tem Morrer de Tanto Viver. Morrer de Tanto Viver eu já li todo, já tô com ele em dias. Só que eu acho que existe uma diferença muito grande, aí talvez a gente já pode até começar na pauta, se for o caso. Existe, pra mim, uma diferença muito grande nos 2 livros. Até onde eu li Notas da Xícara Maluca, o que eu consigo perceber, e foi por isso que eu fui mais... Não foi enfático, né? Mas eu disse, caramba, eu acho que é melhor a gente fazer um episódio pra cada livro. Então, sim, isso já é um spoiler de que futuramente vai vir um episódio sobre Morrer de Tanto Viver. Eu falei sobre a possibilidade da gente fazer 2 episódios separados, porque Notas da Xícara Maluca, pra mim, é um livro muito do campo das ideias, sabe? Ele é um livro muito filosófico. Ele parte de ideias que existem na nossa cabeça, sobre reflexões que nós temos sobre o mundo, sobre a existência, sobre todas as coisas. Uma coisa bem Douglas Adams mesmo, pra descobrir a origem do universo e de todas as coisas. Por outro lado, Morrer de Tanto Viver é um livro que eu considero ele um livro mais prático. Ele cita exemplos de vida, ele cita situações corriqueiras da vida. Não que ele não faça em Notas da Xícara Maluca. Ele faz, ele cita diversos contextos da vida dele, de pessoas ao redor dele, sabe? Mas eu acho que é interessante fazer esses 2 episódios para que a gente mostre o posicionamento filosófico, pelo menos é o que eu consigo ver de Notas da Xícara Maluca até onde eu li, sem deixar de ter momentos vividos, né, obviamente, e ao mesmo tempo mostrar situações práticas da vida, que ele também condensa isso com olhar, com pinceladas da filosofia que ele acredita com relação ao cristianismo, entendeu? Então, eu acho que só para que vocês fiquem cientes. Por isso que a gente vai fazer, no caso, 2 episódios. Então, aguarde que o Morrer de Tanto Viver também será debatido aqui no Bendito Podcast. É como se Morrer de Tanto Viver fosse um desenvolvimento, né? Isso, exatamente. Ele traz ali as ideias lançadas em Notas da Xícara Maluca e Morrer de Tanto Viver
É como se ele trouxesse realmente a parte prática, né? Como é que Isso, você eu vai ia falar isso usar aquilo agora. ali? Como é que Exatamente, ele você mostra. vai usar isso na sua vida? Correto, é exatamente isso. Eu penso dessa forma. E é sensacional, né? Porque eu acho que quando você lê o primeiro, você fica tão maravilhado e tão, assim, extasiado que eu acredito que realmente no segundo você precise de orientações para realmente colocar em prática aquilo ali que você está vendo. E aí, já entrando no ponto aqui da pauta, o livro ele já vai iniciar realmente mostrando quem é você na história. Quem é você no que Deus criou. E aí é uma analogia que eu amo, que eu acho que foi justamente o que fez com que eu me apaixonasse por esse livro, que eu lembro que quando eu comecei esse livro, eu saí mandando um trecho do primeiro capítulo para vários amigos, porque eu dizia, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que ler isso, porque tá muito lindo. Porque ele começa introduzindo no primeiro capítulo justamente a ideia de que a vida e a existência é como se fosse uma peça teatral, onde nós somos os personagens e Deus é a pessoa que está ali dirigindo, escrevendo a história, e justamente se encaixa totalmente na nossa vida. A gente não cabe a gente tentar enxergar o todo, porque ele é que sabe o script, digamos assim, ele que sabe o roteiro, e a gente não sabe, a gente basicamente está ali realmente como personagens, como pessoas que estão passando, e que em algum momento a minha cena vai acabar e vai começar a cena de outra pessoa, e assim vai. E eu acho que é justamente essa parte bonita, essa ideia bonita de peça que ele transmite em todo o livro. Ele deixa a gente como, não sei, eu acho que realmente como se a gente estivesse assistindo um filme. A gente está ali numa obra de arte e imaginando, só que na verdade a gente não está imaginando, porque são exemplos da vida mesmo. Ele traz coisas da vida, ele traz exemplos rotineiros de o filho que quer uma coisa e não vai conseguir, um dia de neve, um dia ensolarado, um dia no parque. Ele sempre traz uma coisa assim bem comum mesmo, bem ordinária. E eu coloquei aqui na pauta justamente um trecho que eu realmente queria ler esse trecho, porque eu, como pessoa de ciências exatas, amei ainda mais o fato de que ele sempre tenta correlacionar a ciência, cientistas, pensadores da filosofia, não só de ciências exatas, mas humanas também, porque ele traz os autores de ciências humanas. Lá para a metade do livro ele vai trazer discussão de filósofos tipo Kant, tipo Sartre e esses outros. Não cante não, por favor. Ah não, você é cantora, pode cantar. Oi? Olha a piada. Meu Deus, olha que piada a horrível! Ai, meu Deus. Meu Mas filho, eu sou enfim. cantora. Nicole. Toda. Mas enfim, eu vou ler aqui o trecho. O outro vai falar assim: você é feito de células, eu sou feito de células. Minhas células são feitas de moléculas. Minhas moléculas são compostas por átomos. Meus átomos são, em grande parte, espaço. Mas as partes que não são chamam-se quarks. Meus quarks ficam onde estão por serem obedientes. Eles receberam a ordem de uma voz que não pode ser desobedecida. E eu sou apaixonada por esse trecho, porque ele reflete bastante como realmente cada pedacinho da nossa vida ela é orquestrada por Deus, inclusive as nossas células, os nossos átomos, os nossos elétrons. E eu acho isso sensacional. Quando ele começou a falar sobre isso, eu fiquei apaixonada, porque eu disse, meu Deus, como assim, mano? Eu fiquei, nossa, apaixonada, porque realmente é uma coisa que eu acho muito bonita. Então, quando eu li esse trecho baseado na pauta, eu não li o livro, tá? Então eu vou ficar meio assim, tô por aqui só fazendo comentários pontuais mesmo. Tipo comentarista de Olimpíadas. Mas quando eu li esse trecho, eu só lembrei uma citação famosa de Abraham Kuyper, acho que é assim que fala, Kuyper, não lembro. Abraham Kuyper. Obrigado.
Abraham Kuyper, que é aquele lance de que, tipo, não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu, tá ligado? Que, tipo, tudo que acontece em todos os espaços, em toda a existência mesmo humana, como a própria citação diz, Cristo é soberano sobre tudo, né? Enfim. Quando eu li essa parte no livro, me lembrou muito o Salmo 139 e diversas outras passagens bíblicas, né, que vão sendo citadas, que Deus conhece, tem conhecimento e domina todas as partes do nosso corpo, e pipipi, popopó. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou lembrar de todas as referências aqui. E você que está nos ouvindo, você com certeza vai lembrar de algum versículo. Se você não lembrou, acho que você precisa ler mais a Bíblia. Enfim, mas eu acho Filho, você tá um pai é hoje. incrível, porque me respeita. É incrível porque cada um, dada a sua área, pega uma referência baseada naquilo que mais que está envolvido no seu núcleo. Porque Nicole pegou essa porque fala de célula, de molécula, de átomo, disso, daquilo, outro. Eu peguei tá marcado aqui no meu livro, uma citação que fala no final. Porque eu faço faculdade de economia, né? Mas como todo mundo sabe, não quero ser economista, quero trabalhar com cinema, com séries e escrevo sobre séries. Deixa aqui já o jabá para o banco de séries. Se você quiser marcar sua série, marca lá no banco de séries. Mas enfim, no final do capítulo, ele faz tem um parágrafo que é muito massa, que ele diz assim: chute uma pedra. Não há truques aqui. Não se trata de um cenário, não há coelhos brancos escondidos. A mágica é real. E eu fico boquiaberto no palco por causa disso. Eu sou real, sou pesado, sou matéria. Corte-me e sangrarei. Mas não sou feito de nada. E se o mágico, o poeta, a palavra, se o cantor parasse sua voz, eu simplesmente deixaria de existir. E aí é incrível porque ele vai citando basicamente criando uma narrativa por trás da narrativa, para explicar a narrativa dele. E isso acontece muito com filmes, com séries. Eric é um seriador também. Nicole também é. E a gente sabe que, tipo, quando um filme acaba, é porque, tipo, tudo que o roteirista queria dizer tava ali. Quando ele colocou o último ponto final, então é pra o filme acabar exatamente ali naquele negócio. Na vida não existe cena pós-crédito feita nos filmes da Marvel. Nunca vai existir essa cena pós-crédito. Na vida, pelo menos não. Porque na vida do cristão, o que vai acontecer é um novo filme começar, né? A gente vive aqui um filme muito medíocre, mas a partir do momento que Cristo disser assim, não, parou, é o ponto final agora, a gente vai começar um novo filme, que é um filme perfeito, escrito pelo Senhor. Ao lado dele, na verdade, né? Que vai estar sendo construído por toda a eternidade. É um filme eterno. A gente tá aí na expectativa de um filme de 100 anos que a gente nunca vai ver. A minha geração, com certeza, nunca vai assistir esse filme. Mas... Eu acho que, na verdade, a nossa cena pós-crédito pra gente é uma cena pré-crédito. Eu não sei se vai fazer sentido. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje já é prelúdio de uma cena posterior, de um filme posterior. Então, na verdade, a cena pós-crédito aqui nos filmes é feito pra, tipo... primeiro, a cena pós-crédito só aparece depois que o filme acaba, né? Por isso que é pós-crédito. E é feita pra engajar, pra deixar um gancho, talvez, muito possivelmente, pra gente ficar com aquele pulga atrás da orelha pra coisas futuras ou não. Ou até mesmo histórias que fiquem no imaginário pra que você crie o futuro, ainda que a próxima produção não aconteça. No nosso caso, durante a nossa vida aqui, antes dos créditos, a gente já tem prelúdio do que seria a próxima produção, o próximo filme. Então, na verdade, a gente não precisa de cena pós-créditos, quando, na verdade, o que a gente tem aqui já é o suficiente para fazer com que a gente tenha expectativa ou esperança sobre o próximo filme. Entende? Faz sentido? Eu concordo totalmente. E eu ia até acrescentar, em relação ao que Pedro falou. Eu discordo do filme que a gente tá agora ser medíocre. Eu acredito que esse filme já é sensacional. Não, peraí. Mas os personagens é que são o problema, sabe? Nós somos o problema. Era isso que eu queria falar. Era medíocre no sentido da vida pecaminosa, sabe? Por causa da permanência do pecado, que a gente não consegue ter... A gente tem que travar a luta contra o pecado constantemente. Então é medíocre pela opressão do pecado. Opressão não, tipo, mas pela insistência pecaminosa, pela tendência pecaminosa que a gente tem, entendeu? Foi isso que eu queria Pegando pelas tuas próprias reviews, Pedro, assim, usando como metáfora isso, né? Tu que adora fazer review de produções audiovisuais, etc e tal. É como se nessa nossa série, vou chamar de série porque são vários episódios, acho que a vida da gente aqui, enquanto
terrena, né? Enquanto ser humano fala e tal, passageiro. A nossa vida é meio que por capítulos, a gente gosta muito de separar a nossa vida em fases ou em marcos, a gente mede muito isso, então eu diria que tá mais para uma série do que para um filme. Eu acredito que, tipo, é como se o nosso diretor, o nosso showrunner fosse incrível. Ele realmente sabe trabalhar muito bem, mas o que estraga o filme, como a Nicole falou, são o elenco. É o elenco, sabe? O elenco não tá à altura do talento do diretor. Enfim. E não é erro do diretor, é por limitação do elenco mesmo, sabe? Eu não sei se faz algum sentido, mas Faz total sentido. Eu mas é meio concordo que isso. totalmente. O roteiro é muito bom, a direção é maravilhosa, é impecável, a fotografia também é incrível. É só você parar um dia e olhar para a natureza. A fotografia natural é incrível, a gente não precisa de edição, sabe? A nossa vida, se você for comparar o roteiro, é cheio de plot twist muito bom, que daria inveja a qualquer roteirista de Hollywood, certo? Mas o final é meio que satisfatório, de certa forma, assim, dependendo do seu ponto de vista. Mas como a gente já sabe o final, mesmo tendo spoilers do que acontecerá no final, ainda assim tem um quê de mistério que não dá a gente a completa ciência do roteiro completo, sabe? A gente interpreta enquanto tá gravando, a gente vai sabendo enquanto tá gravando, a gente não sabe exatamente de como se procederá, mas a gente sabe um pouco do fim da história. Enfim, é aquele negócio. É aquele dualismo de que, tipo, ainda não, mas já aconteceu. Tá ligado? É meio que isso. Mas o problema é que Marcos Almeida, né? É agora, mas eu tenho que esperar, né? O meu é lar já bem tá isso. pronto, mas ainda não. É agora, mas eu tenho que esperar. Pronto, é bem isso, sabe? E o problema, o que deixa o filme troncho, mas eu entendo que ainda assim, ainda há beleza, porque o nosso é como se a nossa falha, como nossa limitação como ator, engrandece ainda mais a beleza do diretor Sim. por conseguir extrair disso uma beleza, enfim, você entende, né? Vocês entenderam mais ou menos. Nossa, com certeza. Até a nossa fraqueza, no caso, vai estar evidenciando e apontando para aquele que é maior e que tá por trás de toda a história. Exatamente. Tu falou da fotografia, Eric. Eu lembrei muito de uma citação que eu tava querendo fazer, inclusive, que ele termina o primeiro capítulo. Na verdade, o primeiro capítulo todo do livro, que é chamado Ingressos, por favor, ele tá falando sobre neve, né? Ele cita vários exemplos sobre a neve, sobre o problema dos flocos de neve. E aí as pessoas às vezes se perguntarem, mas o que é que Deus pensava, né? Quando ele tava criando o floco de neve? Porque, tipo, no outro dia vai estar um atulhado de neve. Para o cachorro pode até ser bom, porque quando o cachorro passar vai ter neve ali e tal, ele vai poder fazer xixi, etc. Só que para mim, para eu tirar o meu carro, no outro dia eu vou ter que pegar uma pá e vou ter que ir lá catar e tal. E aí ele fala, durante todo o capítulo ele vai abordando a questão da neve. E aí os dois... Ele tava pensando no brasileiro, que pelo primeira vez na vida, ou não, né? Enfim, ia fazer festa com neve esse ano. Ninguém pensou que era questão climática, né? Mas tudo bem. E aí ele termina o capítulo dizendo assim, se eu fosse infinito, eu poderia... Ele tá se referindo aos flocos de neve, tá, gente? Aí ele diz assim, se eu fosse infinito, eu poderia ler e amar cada um deles. Eu poderia lembrar a dança de cada floco desde que o mundo nasceu. Contudo, eu não sou infinito. E assim eu pego uma pá pra quando o Aikai cair, não sei se é Aikai ou Haikai, não sei. E assim pego uma pá para quando o Haikai cair, um saco de sal para afastar a tempestade sussurrante. O que ele tá falando é tipo assim, eu não tenho poder para entender, eu não tenho mente suficiente, eu não tenho sabedoria suficiente para entender a beleza que existe por trás dos flocos de neve. Se pra mim eu tenho essa dificuldade e no outro dia eu precisar pegar uma pá para tirar os flocos de neve e conseguir sair de casa, existe alguém que é infinito e que foi o próprio criador dos flocos de neve que enxerga a beleza e que consegue lembrar da dança dos flocos de neve caindo desde o início, desde a criação, sabe? Eu acho genial a forma como ele usa exemplos muito corriqueiros, muitas vezes esquecidos por a gente e às vezes até tem alguém que acha fútil quando você vê pessoas reclamando da neve, porque não é uma realidade nossa, mas eu acho genial a forma como ele trata essas questões cotidianas, essas questões diárias e correlaciona com Cristo, né, com o Senhor.
Isso me lembrou, e aí eu acho que Pedro sabe, eu tenho lido, já fazendo paráfrase com citando outra produção, né? Outro livro. Eu tô lendo O Guia do Mochileiro das Galáxias. o guia definitivo do Mochileiro das Galáxias. E aí eu até compartilhei nas redes sociais essa semana sobre um trecho que fala um pouco, correlaciona um pouco com isso, que era um personagem chamado Ford e tudo mais. Ele ficava vendo, ele estava admirando a beleza das coisas, assim, do que acontecia. Só que um outro personagem, ele meio que achava ruim o fato desse personagem estar admirando a beleza das coisas. E aí tem uma citação que ele fala assim, eu vou até ler um trecho aqui que fala assim: irritava um pouco a necessidade que Zaphod tinha de criar uma fantasia ridícula para poder se empolgar com a cena. Aí toda essa bobagem de McGrath, McGrath é um planeta, parecia infantil. Aí é exatamente esse trecho assim: não basta apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar que há fadas nele. É como se, tipo assim, um personagem estava muito encantado com um jardim, a beleza de um jardim, e o outro ficava incomodado porque aquele cara estava achando bonito um jardim. E ele ficava se perguntando isso. Poxa, eu tenho que imaginar que tem coisas fantasiosas além do jardim para poder achar um jardim bonito. Uhum. No sentido que, tipo assim, existe beleza no que é natural, no que é ordinário, no comum do dia a dia. Eu não preciso criar toda uma fantasia, uma história, tentar atribuir algum sentido extraordinário, enfim, fantasioso, para algo que naturalmente já é muito bonito. Sabe? Eu não preciso criar alguma coisa para poder apreciar a beleza do que já é belo, sabe? É meio que isso, assim. Mas tu não precisa estar criando coisas, é como tu falou aí do exemplo do floco de neve, né? Se você for parar para pensar de fato, aquilo naturalmente já é belo. Eu não preciso criar toda uma mitologia, todo sei lá, um sentido cósmico, mitológico, místico sobre isso, sabe? A beleza no ordinário também. E a gente, na verdade, ter essa sensibilidade de conseguir enxergar isso. E eu confesso que, assim, particularmente, é uma coisa que eu tento muito trabalhar isso em mim, sabe? A galera fala que, tipo... Mas é bem isso, é meio que ser mais humanas, sabe? Aplaudir o pôr do sol, tá ligado? Abraçar uma árvore. Sim, mas é porque... Mas Porque sim, mesmo. porque eu não preciso Realmente. criar nenhuma história de que há duendes na árvore, de que há coisas, enfim. A própria árvore em si já é uma manifestação muito bonita, sabe? Assim, eu não preciso criar É bem isso, enfim. Eu acho que a gente se perde muito na caminhada, buscando essas questões que a gente acabou de falar, que Erika acabou de citar no livro, né, de Douglas Adams. E eu acho esse um livro sensacional, incrível, a forma como ele trata essas questões do cotidiano, né? Essas questões ordinárias que o personagem não via enquanto estava na Terra, mas quando chegou no espaço começou a admirar. E eu acho nós como cristãos, no dia a dia, a gente se perde muito por causa disso, né? A gente tá tentando buscar resposta para tanta coisa, tentando achar resposta para o problema da paz, o problema que tá acontecendo, por exemplo, agora no Afeganistão. E, gente, eu não tô reduzindo as situações, entendo o que eu tô querendo falar. Pra você Cancelamento vem. Olha o cancelamento chegando, tá cheirando, tá sentindo o cheirinho? Não é que eu tô querendo, tipo, reduzir a situação, mas é porque às vezes a gente já tá num caos tão grande, a gente já tá vivendo num mundo tão difícil, que às vezes a gente se apegar a prestar atenção nessas coisas menores, entre aspas, vai fazer com que o fato se torne mais leve, sabe? Dar aquele respiro em meio a esse caos. Entendo. Eu concordo. Eu acho que é até um perigo de a gente gostar tanto de ler e de assistir ficções que a gente acaba se apegando tanto a um imaginário que está ali, um universo que não existe, e acaba fazendo com que a gente não valorize a nossa própria realidade. Isso aí, inclusive, a gente já vai entrando no segundo ponto, que é no capítulo do livro chamado Personagens Reais, que é justamente onde o autor vai falar de que ele vai criticar, na verdade, autores, filósofos, pensadores, enfim, e nós que achamos que Deus parou de falar, porque eu não vi Deus abrindo o mar, eu não vi Deus
mandando fogo do céu, falando alguma coisa assim, dando um negócio feito aquelas novelas da Record. E aí, por isso, eu acho que não tá acontecendo nada. E, quando, na verdade, a natureza, toda a existência, ela reflete a imagem do Senhor, né? Deus fala através dessa existência. Ele fala através do fato, só o fato da gente estar vivo, da gente ter uma vida que, de alguma forma, possa tentar fazer alguma coisa para ele, já mostra como ele fala. Só o fato de eu acordar e ter o sol para me iluminar, para me dar vitamina D e meu corpo conseguir absorver essa vitamina e eu conseguir ter saúde através disso, já é suficiente para mostrar o quanto ele cuida nos mínimos detalhes, como ele fez tudo como uma orquestra, funcionando bem e para que tudo realmente glorifique o nome dele. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, é muito, sei lá, eu acho que é algo até diretamente ligado com gratidão, né? Às vezes a gente, é como o Pedro falou, às vezes a gente se apega tanto a o contexto ruim e da maldade, do pecado que a gente vive, que a gente se esquece de louvar a Deus pelas coisas pequenas. Inclusive, essa discussão me lembra muito o livro. Eu ainda não li esse livro, mas eu sempre me lembro dele, que é a Liturgia do Ordinário. Todo mundo que eu conheço fala desse livro. Também já ouvi falar muito bem, não li. Ainda não Qual li, tá nome? na minha lista. Liturgia do Ordinário. E todo mundo que eu conheço fala desse livro. E realmente ele aborda justamente essa questão de como o nosso dia a dia, a disciplina que eu tenho em estar acordando cedo, em fazer meu devocional, tomar um café da manhã, ou almoçar com a minha família, ou ir trabalhar, ou cuidar da minha casa, limpar minha casa, seja lá o que for, fazer uma caminhada, seja lá o que for. Tudo isso reflete a misericórdia do Senhor na minha vida. Tudo isso reflete como eu sou agraciada, abençoada, por ter a oportunidade de participar e de viver todos esses momentos. E que são coisas que, por serem comuns, por serem ordinárias, né? A gente acaba passando batido e esquecendo e achando que é uma bobagem, achando que a gente só vai glorificar a Deus quando tiver uma coisa realmente extraordinária, uma pessoa, sei lá, uma pessoa sem braço, ter o braço recuperado assim na hora, ou sei lá, velho, uma doença curada, uma coisa, uma porta de emprego, uma coisa assim. A gente só acha que é misericórdia divina quando essas coisas acontecem. Só acha que bênção é isso, mas não é. A bênção de Deus está nessas coisas pequenas. Na verdade, eu acho que está mais nessas coisas pequenas do que nas que a gente acha que são grandes. Para nossa cabecinha, que só vê o agora, a gente acha que são grandes, mas na verdade não são. Vê, quando eu tava lendo esse trecho, Nicole, que tu botou na pauta de personagens reais, eu me lembrei de uma pregação que eu vi, na verdade, de Augusto Nicodemos. Ele estava fazendo exposição sobre o texto de 2 Coríntios 4 e 5. O trecho que fala sobre nós temos esse tesouro como vaso de barro para que a excelência do poder não seja de Cristo, não nossa, blá blá blá. Paulo ali, na verdade, esse contexto tudo lá, né, do capítulo 4 até o capítulo 5, ele está falando sobre os sofrimentos que ele tem passado, porque ele tem sofrido, porque ele meio que, mesmo sofrendo, continua, ele não abandona o barco, continua fazendo o que ele faz, pregando e tudo mais. E aí no capítulo 5, quando ele vai jogar, ele já joga meio que a perspectiva para o futuro, em um texto, no versículo 7 do capítulo 5, ele fala assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí nessa pregação, eu lembro que Nicodemos fala uma coisa que meio que me chama muita atenção, assim, né? Foi uma das coisas que mais ficou na minha cabeça. É que, tipo, viver por fé é justamente isso, sabe? É tipo, a gente não precisa estar o tempo todo vendo Deus falar, ouvindo Deus falar, ou tendo que ter provas constantemente de que Deus existe, de que Deus está fazendo as coisas e tudo mais. Ele comenta assim, que tipo, vai ter momento em que a gente vai orar e Deus não vai responder, vai ter momento que a gente vai querer uma resposta e Deus não vai falar, vai ter momento que a gente vai querer enxergar alguma coisa, alguma prova, que tipo, vai ter um momento que a gente não vai conseguir, digamos assim, ver Deus ou ter essa consciência de que Deus está no dia a dia, no nosso ordinário, na liturgia do cotidiano, digamos assim, porque
vai ter um momento que a gente não vai ter isso, sabe? E pode, na verdade é que não vai, né? Pode acontecer um momento que a gente não vai ter isso. Mas aquele lance, a gente tem que viver pela fé e não pelo que vemos. A gente não precisa, e o lance é esse, fé é isso, na verdade, né? A gente não precisa de nenhuma manifestação física ordinária ou extraordinária, a gente não precisa de nada, ou não deveria precisar de nada, na verdade, pra gente deixar de crer, porque isso é que é fé. Então, é tipo assim, eu sei que não vai ser constantemente, mas eu sei que em algum período da vida pode ser que eu não consiga enxergar Deus e Deus realmente não queira se manifestar a mim, nem pela natureza, nem nada do tipo. Ela tá lá, mas eu posso estar cego temporariamente, sei lá, para aquilo. Mas, tipo, isso é fé. É tipo assim, seria muito fácil, digamos assim, eu não teria valor ou prova alguma se a gente precisasse acreditar em algo que constantemente a gente vê. Assim, não sei se faz sentido também. Do jeito que eu tô falando, talvez eu não tô conseguindo expressar direito. Mas aquele lance assim, tipo, pra eu dar valor a uma coisa, digamos assim, eu teria que perder ela, mais ou menos assim, sabe? Porque, tipo, eu preciso ter esses momentos de crise, de não enxergar, pra poder reforçar a minha fé. Aquela música clássica que a galera canta, né? Rompendo em Fé, do Comunidade Zona Sul, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. É meio que isso, assim. Tipo, é exatamente nesses momentos em que eu não tenho nada que me prove de que Deus está ali, que eu preciso acreditar realmente que Deus está ali, que faz fortalecer com que Deus esteja ali, mesmo quando eu não enxergo que Deus está aqui. Enfim, a gente tem que viver por isso, pela fé. Porque se a gente for depender sempre de alguma manifestação para acreditar em Deus, no dia que Deus não resolver não se manifestar de alguma forma, aí a gente vai abandonar o barco na primeira oportunidade que a gente tiver. Sabe? Só fazendo um adendo, essa música do Rompendo em Fé me lembra alguns irmãos, que às vezes quando me levam a ira, eu começo a cantar essa música. Cada vez que a minha fé é provada, né, eu entendo que eu tô crescendo mais no Senhor. Mas eu acho interessantíssimo isso que tu falou, Eric, porque aí me faz lembrar do povo de Israel quando eu tava no Egito, né? Tipo, Moisés subiu, foi falar com Deus, e aí do nada o povo simplesmente queria ver, tipo, tem uma estátua. Eu sei que era cultural. E aí se você ler aquele livro, Os Outros da Bíblia, você vai entender, historicamente falando, o contexto em que eles estavam ali e dá pra você ter uma ideia panorâmica de por que eles pediram uma estátua, sabe? Não tô querendo justificar o pecado do povo de Israel, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só pra que você, inclusive, deixe aqui a dica. Passando pano pro povo, tá passando pano pros pecados. Jamais. Mas, inclusive, deixa aqui a dica do livro. É muito bom. Se você tem dificuldade em entender o Antigo Testamento, porque a questão envolve muita questão histórica, eu deixo muita recomendação. É incrível o livro. Ele abre muito seus olhos para que você entenda muito melhor o contexto histórico que estava acontecendo ali. Mas voltando, eu acho interessante, Eric, isso que você falou, porque no Antigo Testamento o povo não via Deus, mas o Senhor estava constantemente presente com eles e se manifestando a eles. Só que aconteceu aquele caso em que Moisés subiu para ir falar com o Senhor, e aí eles simplesmente queriam ver Deus, e aí pediram para que Arão construísse uma estátua. E aí foi construído o bezerro de ouro, uma imagem, um relato bíblico que todo mundo conhece. Só que é como você falou, né? Se a gente faz mais sentido, se a gente tivesse, talvez a gente não desse tanto valor. Naquela época, o povo não tinha e queria ver para dar valor. Hoje em dia, talvez se a gente visse, se a gente tivesse uma estátua, estátua não quero nem tocar nesse mérito, mas se a gente tivesse uma personificação realmente mostrando quem era Deus, ou se ele estivesse convivendo aqui com a gente, minha mãe é quem tem esse costume constante. Se minha mãe vê gente em fila, esperando para entrar em show, ela olha logo, se fosse Jesus Cristo aqui na Terra, ninguém faria um negócio desse. Minha mãe é a primeira coisa que Dona Ruth fala é isso. Mas é realmente isso, sabe? Quando a gente vê, a gente... E um exemplo claro disso, com os amigos da gente. Às vezes, se a gente tiver todo dia, toda hora, tipo, convivendo com a mesma pessoa, às vezes a gente pode até, tipo, ficar meio que naquele, tô enjoando já e tal. E, tipo, não dá, velho, não dá. Com relação à nossa relação com o Senhor, acho que é algo muito sagrado para ser levado em consideração dessa forma. Para encerrar minhas citações do livro, porque realmente eu vou parar por aqui, porque eu não tenho mais citações além dessa, eu queria fazer uma citação desse segundo capítulo que corrobora com tudo que a gente já falou até aqui, que ele diz assim: mas para um artista infinito, um criador apaixonado por sua arte, não existe canto sem importância.
não há imagem desperdiçada. Não existe ponta solta no romance. Tem tanta série, tanto livro, tanto filme, tanta coisa que a gente vê por aí que fica com ponta solta, sem explicação, com furo no roteiro e etc. E aí a gente tem essa citação que Nathan D. Wilson faz no livro, corroborando com tudo que a gente falou já até agora. O episódio não tá acabando aqui, gente. Parece que eu tô encerrando, mas não tá. É só pra realmente enfatizar tudo aquilo que a gente já falou, sabe? Que às vezes a gente procura explicação pra tanta coisa e às vezes a resposta tá simplesmente em observar a natureza. Esses dias eu escrevi um texto, eu até mandei pra Nicole dar uma corrigida. E até falei já, acho que no episódio sobre Loki, eu não tenho certeza. Mas às vezes o Senhor quer nos fazer. A gente faz tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta. E às vezes a gente quer tanta resposta pra tanta coisa na vida. E às vezes o que o Senhor quer fazer é com. O que o Senhor quer pra gente é que a gente pare e simplesmente reflita naquilo que a gente tá perguntando. A resposta a gente vai encontrar nele. Ele é a própria resposta para as perguntas que a gente se faz. Então, Deixa claro que eu amei quando o Pedro escreveu esse texto e eu tô amando de novo ele falando sobre isso aqui agora, mas beleza. No caso, entrando justamente nisso que Pedro estava falando, ele tem um capítulo no livro chamado Hiato de Inverno. E eu acho que esse capítulo foi um dos que eu mais demorei para terminar, porque ele é justamente nessa parte de inverno, da neve, não sei o que. Ele fala bastante sobre neve durante o livro, porque eu acredito que tenha sido o período enquanto ele estava escrevendo. Mas nesse capítulo especificamente, ele fala justamente de como, assim como Deus criou o verão e a primavera, e o outono também, que representam mais felicidade, mais cores vivas, mais sol na cara e dias empolgantes, dias inspiradores. Ele também criou o inverno. E nesse capítulo, ele justamente, na verdade, os dois capítulos, Hiato de Inverno e O Problema do Mal, ele meio que arengou bastante com alguns autores que falam justamente de como a vida tem coisas ruins, mas isso não anula o fato de que Deus é quem criou, né, esse roteiro. E aí ele fala de uma coisa que realmente eu nunca tinha parado para pensar, porque ele fala assim, se eu escrevo um livro, crio uma história, uma narrativa no meu livro, ou no meu filme, na minha série, seja lá o que for, eu escrevo isso aí, e aí um personagem, pra trama dar certo, esse personagem vai ter que morrer. Ou alguma coisa muito ruim vai ter que acontecer com esse personagem pra chegar no resultado que eu tô querendo ali daquela história. Se eu faço isso com um personagem, isso não me torna um autor ruim. Não me torna mal e nem faz com que eu não me importe com os meus personagens, nem com o enredo da minha história. Muito pelo contrário. E aí é justamente quando ele traz isso para a história da gente, né? De que Deus, ele nos faz passar por problemas, por situações difíceis, por situações ruins, e são ruins à nossa vista, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, que a gente tem uma visão muito limitada, né? A gente vê só o agora e a gente acha que a gente sabe o amanhã, mas a gente não sabe. Quem sabe o enredo, como o Eric falou no início, é Deus. Então, eu não posso achar que eu sei o que é melhor, porque eu não sei. Então, se Deus acha que eu preciso passar por aquele momento ali de escuridão, de frio, de neve, e seja lá o que for que aconteça, ele tem uma motivação para aquilo ali, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, inclusive, o bem não é o meu bem. É o bem que ele sabe que é bem. E eu acho que a gente sempre erra quando a gente usa esse versículo, inclusive, de todas as coisas que cooperam para o bem, porque a gente acha sempre que é o bem que a gente acha que é bem, né?
Porque a gente acha que sabe o que é bem, sabe o que Exato. é bom pra gente, mas a gente não sabe de nada. E muitas vezes esse bem pode não nos agradar. Pode deixar a gente insatisfeito, frustrado, triste, com frio, mas a gente precisa confiar, como o Pedro falou no início, a gente precisa confiar que o diretor da história sabe o que está fazendo. E ele é um ótimo diretor, excepcional, e então ele sabe para onde ele está levando essa história, ele sabe que a história vai dar no objetivo que ele quer e no objetivo para qual ele criou, né, esse enredo. Então, é justamente isso que o autor vai trazer nesse capítulo, que ele observava o filho dele, que não gostava do inverno, porque não podia fazer nada, não podia sair, brincar, não tinha dias ensolarados. E aí ele constantemente no livro, na verdade, ele traz o filho dele, que é uma criança, como agente, né? Porque realmente a gente se comporta muito como uma criança. A gente fala mal de criança. Tem gente que não gosta de criança, né? Essas pessoas são ridículas, mas enfim. A gente se comporta às vezes até pior do que essas crianças, porque a gente sempre acha que tá ruim a situação, não gosto, não quero, tá frio, não posso brincar, não posso fazer isso, o dia não tá ensolarado, então não posso fazer o que eu queria. E a gente se comporta justamente como crianças birrentas que não entendem que Deus controla o inverno, o verão, a primavera e o outono, e ele está com a gente em todas as estações, então a gente só precisa aceitar e passar pelo inverno para que a gente possa chegar na primavera, porque sem o inverno a gente vai continuar lá, porque a gente não vai chegar no verão sem ele. Exato. Então, E assim, é até a ideia de a gente conseguir encontrar a beleza que existe nesses invernos, né? Uma vez eu fiz uma postagem no Instagram que, tipo, era uma foto só da chuva mesmo, molhando a janela. E a gente precisa encontrar a beleza. A gente tem o costume de dizer que quando os dias não estão bons, são dias nublados e dias acinzentados, porque não tem cor. Mas e quem diz que dias nublados e dias que acinzentados não tem beleza, sabe? Existe beleza também até nisso, porque existe beleza, por mais que seja difícil dizer isso, e eu falo isso como uma terapia para mim mesmo, mas existe beleza em enfrentar a dificuldade, desde que ela seja enfrentada com o Senhor, sabe? É como diz a letra de João Manô: sofrer com Deus é viver contente. Então, assim, essa música, inclusive. Eu lembrei de Norton, na verdade, né? Quando a dor chegar, eu vou botar o café na mesa, isso. assim. Eu amo. Essa música eu acho a minha cara, porque, tipo, eu que amo um cafezinho, né? A dor chegando e eu, vem cá, tomar um cafezinho, senta aqui pra gente conversar, né? Mas é isso, gente. Tipo, encontrar a beleza que há, inclusive nos dias nublados. Não são dias de primavera ou dias ensolarados de verão que existe beleza. Não são apenas nesses dias, sabe? Em todas as 4 estações existe o dedo do Senhor que pintou essas telas específicas e a gente precisa encontrar a beleza nelas. Eu só ia fazer um comentário, mas eu deixei passar porque, tipo, eu ia fazer mais uma citação a Game of Thrones. Eu ia falar. Ai, Não, eu ia falar que, tipo, às vezes, tipo, o inverno tem a mesma duração que o de Game of Thrones, entendeu? Assim, nem sempre o inverno é rápido, não, sabe? Mas não é porque tá no inverno que quer dizer que o sol não vai brilhar em alguns momentos entre as nuvens ali, mas ele dá umas brilhadinhas. Então, tipo, é como o Pedro falou, assim, o inverno vai chegar, abraço a dor um pouquinho. Eu gosto de. Tem um perfil no Instagram que, assim, Luigi, vocês conhecem Luigi? Vocês já viram Luigi? Sabe quem é Luigi já do ouvi Luigi falar. Verso? Eu acho que Beta é quem acompanha mais. Ele gosta de falar bastante. Eu gosto de muitas coisas que o Luigi posta, assim, acho muito massa mesmo. E uma das coisas que ele coloca lá é justamente esse lance de, tipo, gente, abrace a dor, assim. Muita gente, ele abre caixinha de perguntas, etc e tal, assim. Eu tô falando ele, mas isso é algo que, na verdade, biblicamente falando, a gente já encontra isso. E é isso que eu falo. Por mais que eu também faço terapia, né? Eu fiz por um bom tempo, no momento agora eu não tô fazendo. Mas que a gente aprende sempre com terapeuta, que é tipo saber vivenciar a dor e etc e tal. E é massa isso, assim, acho um reforço válido, mas aquele lance assim, né, a gente não precisa. Veja, eu não estou fazendo apologia contra a terapia, tá? Recomendo que façam, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Misericórdia, não, gente, façam terapia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o terapeuta fala isso, mas isso é algo que a Bíblia também já falava há muito tempo, sabe? Uhum. De você saber lidar com a dor e, tipo, aceitar a dor, não de forma
passiva, como o Pedro falou, é aceitar a dor sabendo que tem Deus por trás disso, sabe? Assim, passar pela dor com Deus, enfim. De entender isso, assim, sabe? Tipo, é na fraqueza que a gente é forte, é quando a gente tá mal, é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É entender nesse contexto todo, sabe? De que, tipo, a fraqueza, como eu falei antes, né? A fraqueza, o nosso erro enquanto ator é que evidencia a grandeza do diretor, sabe? E a dor é pedagógica para isso, né? Mas é meio que isso, assim, sabe? Entender isso e saber lidar com essas coisas. O que eu ia falar de Luigi no Instagram, que eu acabei nem terminando de falar, mas era que justamente ele fala muito isso, de você saber abraçar. Ele abre caixinha de pergunta, né? Muita gente fala sobre isso. Terminei meu relacionamento, não tô bem, etc e tal. E ele fala isso, gente, é pra sofrer, você é um ser humano. Tipo, seres humanos sofrem, sabe? Então, gente, não tem problema nenhum em sofrer, em ficar com dor de cotovelo, em passar por problemas, em ter dores e, tipo, sofrer com separação de pais ou sofrer com isso, porque a gente é ser humano, a gente tá aqui, a gente vai passar por isso. E a bronca de tudo isso é justamente a gente tentar mascarar esses momentos de dor ou tentar anular e tentar não se dar a oportunidade de sofrer por essas coisas. Exatamente. É aquele velho lance de que, tipo, a geração Mertiolate, né, que a galera fala. Hoje em dia, todos os recursos que a gente puder ter para evitar dor, a gente tem. E isso acaba fazendo com que a gente se torne intolerante, na verdade, ou não saiba passar por problemas difíceis. Então, obviamente, o avanço da medicina é algo fantástico, né? Eu não tô falando nada disso, não. Mas é porque a gente sabe que a geração Mertiolate, a gente sabe que pra sarar tem que arder. Só que hoje em dia a galera não tá disposta a sentir esse ardor pra sarar. Exatamente. É meio que isso, sabe? E essa, assim, geração Metiolate, mais o Metiolate novo, né? Porque a minha geração é Metiolate que fazia doer mais pra parar. Você parava de sentir a dor do machucado porque o que tava doendo era o Metiolate. Sim, é esse paralelo, sabe? Aí o que eu gosto do lance de Luiz é que ele fala muito sobre isso, assim. Ele é muito consciente sobre essas coisas, de tipo, as pequenas alegrias da vida adulta, como diria a Emicida numa música, mas veja que curte, a gente tá aqui citou pregação, citou música, citou livro, citou, enfim, filmes, séries, e a gente tá aqui na cultura pop, que né? você Na quer? cultura pop, Só uma pronto. pop. Como diria a Emicida, né? Essas pequenas alegrias da vida adulta e também saber entender esses sofrimentos e saber lidar com isso. Ele fala muito sobre envelhecimento, a gente saber e entender o nosso processo de envelhecimento também. Enfim, eu já tô viajando aqui, mudando de assunto. Mas é isso, é tipo abraçar a dor e saber lidar com a dor. Entender que a gente vai passar por dor, sim, é normal e não tem nada de sobrenatural nisso. É saber ouvir Magníficos, né, Nicole? E saber sofrer com Magníficos. Não que eu faça isso. Não, jamais. Eu também Será? gosto. Olha, Magníficos do nunca- The Beat, The Eu Killer. nunca fiz isso. Você Tô nem ouvindo fez. sempre. Eu não. E Eu sou zero evangélica. problemas. É porque no podcast não tem como a gente colocar print. Por isso que tem gente que diz eu não. Tudo bem. Vamos pra próxima. Ok, vamos para a próxima. Na verdade, esse próximo ponto já vai. Eu já meio que falei sobre isso, né? Do fato de que Deus não se torna mal pelo fato do mal existir. E aí, o autor ele vai discutir bastante com filósofos que tentam meio que falar que Deus não existe, ou que Deus é uma invenção, uma crença vazia, ou coisa desse tipo. E nesse capítulo ele vai focar bastante na argumentação da existência de Deus. Ele, na verdade, em vários momentos o autor vai fazer isso e com vários argumentos em relação à ciência, em relação a outras coisas, mas nesse capítulo especificamente ele vai trazer essa discussão, mas com relação a realmente a existência de Deus. Só que aí eu vou ler novamente uma citação aqui, tá, desse livro, que foi o que eu coloquei na pauta, e que eu não vou ler explicitamente, mas eu vou explicar. Ele fala justamente de como tudo do mundo, tudo que existe no mundo, é como se Deus estivesse se expressando através do que está acontecendo. Então, sim, o ser humano ele tem a sua responsabilidade sobre o mal, sobre as coisas que acontecem, mas Deus é soberano, inclusive, nisso. Então, ele também
se expressa através de coisas que, para nós, na nossa visão, são ruins. Ele pode trazer um desastre natural, ele pode trazer uma atrocidade, uma coisa desse tipo, e a gente fica revoltado, fica triste, fica sem entender o que foi, por quê, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Novamente, porque a gente só vê o agora. E Deus, ele tem os propósitos dele, por mais que... Eu estava conversando isso com uma amiga exatamente essa semana. Ela está passando por uma situação complicada. E eu estava falando a ela justamente nisso, que Deus, essas coisas ruins, a gente, na nossa mentalidade, elas são ruins. E a gente, por mais que a gente diga assim, eu entendo que Deus tem algum propósito nisso, mas até nisso a gente tenta ver algo espetacular, algo louco. Deus está me fazendo passar por uma dificuldade aqui, porque eu vou, sei lá, me tornar uma influência mundial e vou ficar milionária e vou fazer e acontecer na minha vida, e é por isso que ele está me fazendo passar por isso. E não é bem assim. Muitas vezes, às vezes, Deus faz com que a gente passe por uma situação ruim, simplesmente para que outra pessoa chegue, como já aconteceu, por exemplo. Eu tive uma experiência muito forte com a esposa do meu pastor. Ela faleceu no ano passado. Ela teve câncer e eu acredito que ela passou 4 a 5 anos lutando contra esse câncer. E no primeiro ou foi no segundo ano, ela melhorou. E quando foi no terceiro ano, o câncer voltou e começou a consumir os órgãos dela, foi para os ossos. Enfim, foi uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas em momento algum, eu digo momento algum desses 4 anos, eu nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi ela resmungar, eu nunca vi ela de cara feia, ela estressada, ela esgotada, ela triste, eu nunca vi, minha gente. E era algo que não era porque, vocês podem estar pensando, Nicole, mas é porque tu não conhece como ela tá em casa. E não era bem assim, era tipo, inclusive o marido dela até hoje fala de como ela era dessa forma. Ela só foi parar de estar sorrindo de tudo, de estar rindo à toa, quando ela realmente já não tinha nem força mais para fazer isso. Mas ela era uma pessoa que ela inspirava felicidade, sabe? Ela era uma pessoa que a gente via nela a gratidão simplesmente por estar viva. Ela estava passando por aquele momento ali, mas ela estava grata simplesmente porque ela estava na igreja. Eu lembro que ela passou meses fazendo químio e eu lembro que ela ficou sem ir para a igreja. E quando ela voltou, no primeiro domingo que ela voltou, eu lembro que o marido dela chamou, o meu pastor, no caso, chamou ela para cantar. E ela gostava muito de cantar, inclusive a gente cantava junto. E é por isso que eu tinha essa aproximação com ela. E eu lembro que ela foi cantar e ela disse: vocês não têm noção da alegria que eu tô de estar aqui de novo. E não sei o quê. E sempre tava rindo. E viajava com a gente. E fazia tudo com a gente. Sempre tava rindo. Todo mundo falava isso com ela. E, assim, muita gente poderia pensar... Deus está fazendo ela passar por tudo isso porque vai curar e vai ser uma coisa linda. A gente vai olhar e vai dizer, menino, olha, ela passou por essa situação toda, mas Deus curou, que lindo, não sei o quê. Mas não aconteceu. Ela morreu no ano passado. Mas é uma pessoa que eu sei que eu nunca vou esquecer. E eu sei que quem passou por ela, quem teve um mínimo de convivência com ela, também nunca vai esquecer. E não vai esquecer principalmente justamente por essa característica dela, de ser tão grata a Deus, de ter um coração tão alegre no Senhor. E eu acho que é isso que eu sempre admirei isso nela, é você passar por uma situação tão difícil assim, e mesmo assim tá sempre dando glória a Deus, tá sempre agradecendo a Deus pelo simples fôlego de vida que você tem, por mais que não seja com saúde, mas tá ali agradecendo a Deus. E eu acho que só o fato dela trazer esse exemplo para mim e para todo mundo que conviveu com ela, já era o propósito de Deus, sabe? O propósito de Deus não era que ela fosse curada, era que o nome dele fosse glorificado através da forma que ela lidou com o que aconteceu. Que as pessoas vissem realmente como Deus agiu na vida dela, a ponto dela botar um sorriso na cara, mesmo nessa situação. E é justamente sobre isso.
o mal acontece no mundo, mas eu preciso entender que Deus tem um propósito para tudo, mesmo que não seja algo loucão, mesmo que seja algo gigante, por mínimo que seja. Mas ele sabe o que está fazendo, a gente não sabe, mas ele sabe. E aí, já caminhando aqui para a conclusão, o autor do livro em resumo, vai explicar em todos os capítulos isso, ele vai frisar justamente o fato de que amar a Deus, isso implica realmente em amar toda a sua criação, tudo o que ele faz, seja bom, seja ruim, a minha visão, seja grande, seja pequeno, seja a minha existência, seja a existência do meu irmão, da minha família, dos meus amigos, do meu próximo. Tudo isso, quando eu amo a Deus, eu consequentemente preciso amar o que Deus criou. E isso, inclusive, se reflete para mim. Eu preciso me amar, porque eu sou a imagem do Senhor. Eu não estou aqui por nada. Ele teve uma intenção de me trazer para o mundo. E se eu estou aqui é pela graça dele, pela misericórdia dele e pela vontade dele, porque ele quer. Então eu preciso amar a minha existência. Eu preciso amar a missão que o Senhor entregar para mim. Eu preciso amar o que ele criou, a natureza, o que ele criar através de mim também, que ele me der sabedoria para fazer, para criar. Eu preciso amar isso. Se eu digo que amo a Deus, então eu amo o meu próximo. E eu acho que é justamente que eu nem me lembro qual é o livro que tem isso, eu acredito que seja em alguma das cartas de Paulo, que ele fala justamente que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, então eu não conheço o amor. Eu tô tentando me segurar já aqui, mas nessa última semana eu tava conversando com Nicole e com Caleb por uma determinada situação, que agora não vem ao caso. E aí, sabe quando você escuta uma história, você lê alguma coisa e você sempre associa a alguém? Eu acho que quando eu leio Morrer de Tanto Viver, e na medida que eu tô lendo Notas da Xícara Maluca, me lembra muito o meu ex-pastor, o meu falecido pastor. Pastor Ricardo chegou aqui na igreja, ele tinha acabado de ser ordenado, acho que foi questão de meses mesmo. Na verdade, quando ele começou a frequentar, ele tinha acabado de ser ordenado, porque a gente tava precisando de um co-pastor. E ele começou, né, a frequentar para conhecer os irmãos, conhecer os diáconos e etc. E aí foi proposto em assembleia, começou congregacional, né, a gente propõe a assembleia e a igreja vota se aceita ou não que ele seja que ele assuma o cargo de pastor. No caso seria co-pastor, o pastor auxiliar, como você quiser chamar. E aí ele assumiu o cargo de co-pastor aqui na igreja. E aí na medida que eu fui conhecendo ele e a família dele, hoje o filho dele é um irmão mesmo que eu tenho. Tipo, até briga de irmão. Eu sou filho único, mas eu descobri que ia ter um irmão através de Ricardo Júnior. Inclusive, todos os detalhes mesmo, porque a gente briga demais, demais mesmo. E eu acho que é o que todo mundo fala que é ter irmão. Mas a gente sabia que o pastor Ricardo já tinha enfrentado um problema de câncer. E todo mês de janeiro ele tinha que fazer uma bateria de exames. E aí ele foi fazer essa bateria de exames lá em Recife e não voltou mais, porque ele descobriu que tinha dado um problema. Eu não vou entrar em detalhes porque eu posso falar errado essa questão de saúde dele. Então, assim, tinha dado problemas nas taxas dele e ele terminou precisando fazer um transplante. Só que a gente precisava de uma pessoa que fosse ser o doador da medula para ele e a gente, infelizmente, não conseguiu. Ele foi internado em janeiro. No dia 19 de março, ele veio a falecer. Foi um baque pra gente, foi muito difícil mesmo. Porque a gente só teve a oportunidade de conviver com o pastor Ricardo por 3 anos. Ele teve o tempo de ministério que Cristo teve. Foram 3 anos de ministério e acabou, sabe? Mas talvez se a gente soubesse dessa situação toda, se antes, quando ele chegasse aqui na igreja, a gente quer tanta resposta, né? A gente quer tanto se acostumar e quer tantas coisas mais fáceis. E a gente prefere amar aquelas coisas que a gente sabe que vai durar, que talvez se a gente só tivesse a possibilidade de saber quando ele chegou aqui na igreja, que a gente só teria 3 anos convivendo com ele, talvez a gente dissesse assim, não vai ser útil, não vai servir. Porque é muito pouco tempo.
A gente tá precisando de um pastor que fique, assim, por muito, muito tempo, dando apoio ao pastor que já tem aqui na igreja. Mas, glória a Deus, porque a gente não soube e a gente não tinha essa possibilidade de saber, sabe? Porque o que o pastor Ricardo fez aqui durante 3 anos foi algo que a gente conseguia ver a mão de Deus através da vida dele. Hoje eu tenho diversas marcas na minha vida que foram marcadas pela minha convivência com ele, sabe? E eu tava meninos, eu não sei se um dia eu vou conseguir superar a perda dele. Eu realmente não sei. Sempre que eu falo, sempre que eu vejo alguma foto, sempre que eu me lembro, me emociona demais falar dele, porque é alguém que me deixou muita saudade. E aí, como o Nicole muito bem falou agora há pouco, a gente tem o costume de querer ver as pessoas que adoeceram voltando para dentro da igreja, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente tá, sabe? A gente perdeu tanta gente, a minha igreja perdeu tantos irmãos, e a gente gostaria de ver esses irmãos curados lá na igreja novamente. Só que eu acho que a gente precisa ter em mente que o Senhor cura as pessoas, mesmo que a gente não veja. Porque aqueles que foram escolhidos por ele, que já não estão mais entre a gente, eles já estão curados. Eles não estão sofrendo, né, pelos problemas de saúde que eles estavam sofrendo, que eles morreram lutando, sabe? Então, assim, eu hoje, feito eu já disse, eu não consigo, eu não sei se um dia eu vou conseguir superar a falta que o pastor Ricardo me faz. É algo muito constante, sempre, sempre, sempre. Mas eu sei que ele tá bem, sabe? É feito. A gente tem, vez ou outra, a gente tem o costume de dizer que quando alguém vem a falecer, a pessoa tá numa situação muito melhor do que a da gente. Então, eu sei que hoje ele tá bem. Eu sei que um dia eu vou encontrar ele. A gente vai estar durante toda a eternidade junto e isso conforta o meu coração, sabe? Então, é a gente se apegar nessas pequenas coisas da criação de Deus mesmo, do caminho e da história que o Senhor escolheu para que a gente viva. Às vezes a gente não tem ideia das coisas pequenas que estão acontecendo ao redor da gente. A gente vê uma pessoa passar e a gente ignora a existência daquela pessoa. Às vezes, feito o próprio autor do livro fala sobre prestar atenção nas formigas que estão lutando a vida delas para, tipo, lutar enfrentando a maratona de que é atravessar um buraco. Pra gente, é muito simples. A gente estica a perna rapidinho e a gente atravessou um buraco. Mas e para as formigas, gente, isso é uma maratona. Então, que a gente consiga ter essa sensibilidade de olhar para as coisas pequenas e conseguir enxergar a beleza da criação de Deus também, sabe? Tem comentários. Então, pois é, não tem nem o que comentar. Mas eu acho que sobre o final do que Pedro falou, eu acho que esse deve ser o consolo da gente. Assim como a gente sabe que Deus está controlando tudo aqui, a gente sabe também que como a gente iniciou, né, o episódio, o pós-créditos que nos aguarda, o segundo filme aí que nos aguarda, e eu acho que essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa paz aqui. E justamente por isso que a gente precisa apreciar enquanto a gente está aqui, porque a gente sabe para onde a gente está indo. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu estou indo, então o que eu posso fazer é viver e apreciar a vida que Deus me deu e tudo que Ele fez, né? E eu sei que até o final, inclusive depois do final, Ele vai continuar no controle de tudo, dirigindo tudo, e até lá Ele também vai saber o enredo, né? E eu coloquei na pauta um trecho do livro que eu achei muito interessante, que ele assim, algo que ele reuniu tudo que ele já vinha falando num parágrafo só, e eu achei sensacional, que ele fala assim: caleje suas mãos, cuide das formigas, afaste as sombras, cante, faça do mundo um jardim. Nós riremos e esculpiremos fines na terra. Nós o esculpiremos na lua, veremos a voz. O cantor, o pintor, o poeta, o nascido no estábulo, aquele com furos nas mãos e oceanos nos olhos. E naquele dia nós saberemos, a história começou, e nós varreremos as folhas. Então eu acho que com esse parágrafo, ele diz exatamente o que a gente começou discutindo no episódio. A história sequer começou, né? O que a gente está vivendo aqui é realmente como se fosse um prelúdio. E a história vai começar quando a gente encontrar face a face o responsável por essa história que a gente está vivendo e por todo esse enredo, por todos os personagens e tudo que ele passou
quando ele veio à Terra, reflete o que a esperança que a gente tem em encontrar ele novamente. E é justamente isso que nos dá paz, né? Nos faz descansar nas mãos dele e aceito que ele sabe o que é melhor. Amém. Amém. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Sim, dizer que ainda bem que ele é o roteirista, né? Ainda bem. Pois é. Glória a Deus por isso. É verdade, verdade. Se dependesse da gente, meu Deus, ia ser um filme horrível. Eu sou mais chato, né? Então talvez o meu não fosse tão... Mentira. Não, tô brincando. Misericórdia. Mas é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ficou ouvindo a gente até agora. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu espero que venham mais episódios com a gente discutindo aqui sobre outros livros legais. Se vocês tiverem sugestões, também podem falar com a gente no Instagram, que vocês já conhecem. E eu espero que vocês tenham gostado da estreia de Eric aqui nesse podcast, né? Ele já entrou E se você não gostou, escute novamente, porque você não gostou errado. Se não gostou, reclamações, resiste no RH. Liga pro Procon pra denunciar. Mas é isso, obrigada, gente. Mesmo não sendo um livro que eu li, mas foi ótimo comentar sobre isso, compartilhar essas coisas, gente. Muito bom mesmo. Eu prometo que eu vou terminar. Eu garanto que eu vou terminar. E o Rei de Tanto Viver, como eu já li, então vou ter propriedade. Bom, eu não garanto que eu vou terminar, mas eu já coloquei ele na minha lista de compras da Amazon, tá? Então... Todo errado. Porque eu nem tenho ainda como é que eu vou terminar. Mas eu botei no meu carrinho da Amazon, então tá lá. Um dia vem. Vai dar certo. Faz assim. Ótimo, amei. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Um cheiro pra todo mundo.